Vinícius Grisse, mais uma derrota no Rio de Janeiro e outra coisa, hein? Não pode ter um homem a mais, não. E o povo esquece de voltar pro segundo tempo. É uma falta de concentração, aí começa lá um primeiro tempo, tem bola na trave, uma bela jogada do Renier com o Hulk, calcanhar pra lá, chapa no pé da trave. Aí quando o torcedor do Atlético pensa, olha, tá tendo uma consistência defensiva aqui, olha, não estamos vendo o Everson trabalhar. Olha, um primeiro tempo aqui fora de casa e o juizão vai lá e expulsa o atacante espanhol, meu xará lá, o Cris, que deu-lhe uma cotovelada no Igor Gomes também, hein, Cris? Pelo amor de Deus, aí não dá, meu querido. Aí o torcedor do Atlético pensa, ferrou. Pra não falar, F-U-D-E-U, ferrou. Porque tem um a mais. E foi assim, mais uma vez, Vinícius Grisse, mais uma derrota que complica e complica muito a situação do Atlético no Brasileiro, hein? Tá difícil, viu, CJ? Tá difícil. De fato, o momento é muito preocupante pelo desempenho e pelos resultados, né? O Atlético não tá conseguindo ter nada, embora tenha feito um bom primeiro tempo diante do Botafogo. Foi melhor do que o Botafogo e poderia ter vencido o jogo. Não foi um jogo de muitas chances, né? Foi um jogo pobre em termos de chances de gol. O Atlético teve ali uma bola na trave no primeiro tempo, o Botafogo talvez umas duas chegadas também. Vitinho ali nas costas do Arana, Vitinho, não, do Arana não, do Caio. Do Caio Paulista logo no início, que ele não conseguiu dominar. Mas enfim, um jogo de pouquíssimas chances. Depois do gol no segundo tempo, quase não teve chance, né? Os goleiros trabalharam pouquíssimo no segundo tempo, tanto o Everson quanto o Léo Link. Então, assim, não foi um jogo de muitas chances de gol, mas foi um bom primeiro tempo do Atlético, principalmente dentro do que está jogando. Agora, você tocou num ponto aí que, de fato, é muito preocupante. O Atlético, nos últimos 3 jogos, ele jogou quase todo o segundo tempo com um jogador a mais. Contra o Santos, a expulsão foi aos 10 minutos do segundo tempo, do Zé Ivaldo. O Atlético até fez um gol depois da expulsão com o Igor Gomes, mas levou o gol de empate no final com um jogador a mais. Contra o Bolívar, foi aos 12 minutos do segundo tempo. O Atlético vencia o jogo por 2-1, levou o empate, o Bolívar ainda perdeu um pênalti. Ainda que tenhamos sempre que lembrar da altitude e tudo mais, mas foi assim na Bolívia. E contra o Botafogo, a expulsão no final do primeiro tempo, ou seja, jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais e só o Botafogo fez gol. Ou seja, nos últimos 3 jogos, o Atlético jogou aí 110 minutos mais ou menos com um jogador a mais, levou 3 gols e fez um. E o adversário ainda perdeu um pênalti nesse período. Então, assim, é muito preocupante essa dificuldade que o Atlético tem tido com a bola. São 7 jogos sem vencer e desses 7 jogos, o Atlético só marcou gol em 2 deles, contra o Bolívar e contra o Santos. Nos outros 5 jogos, o Atlético não fez gol. Então, vive um momento técnico muito preocupante, muito complicado. O Sampaoli chegou e muita gente achou que haveria um passe de mágica para que o time pudesse se transformar, mas esse passe de mágica não aconteceu e não me parece que vai acontecer. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo aqui que o Atlético nunca vai jogar bem com o Sampaoli, que o ano já era, que foi para o espaço. Não é isso. Só estou falando que não vai ser passe de mágica. Vai ser um processo ainda doloroso, porque o Atlético está ainda muito longe de encontrar um time, de encontrar uma formação ideal. Começou de novo, né, com 3 zagueiros diante do Botafogo. Até tinha falado aqui na sexta que achava que ele manteria o esquema que, de certa forma, funcionou lá na Bolívia, com características diferentes dessa vez, né? Porque no primeiro tempo, quando ainda estavam 11 contra 11, o Atlético tinha os 3 zagueiros, o Atlético até ficou muito mais com a bola do que ele ficou lá na Bolívia, espetando os alas, né? Colocando o Arana e o Natanael bem abertos como pontas para tentar abrir o campo. O Natanael e o Caio Paulista, né? Isso. O Arana não. Como pontas e tudo, mas, assim, em termos de criatividade, ainda está faltando muito para o Atlético. É um time que tenta sair de trás, mas não consegue sair de trás com a bola, aí estica e quando está no campo de ataque não toma as melhores decisões, acaba não conseguindo produzir muita coisa, enfim. É uma fase ruim tecnicamente, psicologicamente, né? E acho que a fase vai piorando psicologicamente quando você perde de novo, com um jogador a mais e tudo mais. Enfim, esse jogo de quarta-feira contra o Bolívar, ele se torna muito importante para o ano do Atlético. Além disso, uma sequência em casa de Mirassol, Juventude e Sport que tem que fazer 9 pontos, cara. Pela obrigação e pela tabela.